Gente, sobre a guerra em Israel, essa guerra na Palestina, né? A gente encontra os colegas aí no meio do mundo e as pessoas perguntam, né, quem é quem aí, né? Quem são os judeus, quem são os israelenses, quem é o Hamas, quem são os árabes, né? Por que isso tudo está acontecendo? Por que esse chafudo todinho está acontecendo? Né? Então a gente vai fazer um resumão aqui, só para a gente entender quem é quem e se situar diante dessa situação tão trágica, né? Bem, gente, meu nome é Márcio de Paula, sou psicólogo, sou também um estudioso da história, dos fatos da humanidade aí, e a gente gosta disso e também vamos transmitir um pouco aqui para a gente se situar, tá bom? Bem, gente, a Palestina, né, é um território do Oriente Médio ocupado por judeus. Os judeus são os israelenses, tá certo? O Estado de Israel é onde os judeus nascem. O judeu é aquele que segue a religião judaica. Tá? A religião judaica, vocês conhecem lá do Antigo Testamento, né, da Bíblia ainda, né? E os palestinos? Os palestinos são os árabes, que moram lá em Israel também, né? Só que essa guerra já acontece há mais de 3.000 anos, essa hostilidade, essa intriga aí, né? Só que eu vou tentar me deter aos fatos, pelo menos dos últimos 70 anos. Quando ficou mais tenso, a coisa ficou mais estranha aí, tá certo? Bem, nos últimos 70 anos, guerra em cima de guerra, morre gente, nasce gente, morre gente. Os judeus se espalharam pelo mundo, deixaram lá Israel, se espalharam. Aconteceu a diáspora, né? E ficou quem? Os palestinos. Ficaram lá e eles cresceram, se multiplicaram e tomaram conta de todo o território. Né? Nos últimos 70 anos, um grupo de judeus, ou seja, um grupo de israelenses, se juntaram e resolveram voltar para lá, para Israel. Por quê? Porque eles creem que Israel é a terra prometida, a terra que Deus deu a eles, para que lá eles tenham paz, tenham felicidade, tenham harmonia. Eles creem piamente nisso, né? A religião judaica, tá certo? Ao chegarem lá, eles se encontram com essa ruma de palestino, claro, cresceram e multiplicaram, né? Aí guerra vai, guerra vem, surge a ONU, lá em década de 70 anos atrás, enfim. Aí o que a ONU faz? A ONU tenta dividir esse estado, para que cada povo, cada um dos povos vivam aí em paz, ou relativamente em paz. Tá? Então, ficou dividido o território mais ou menos ao meio, Palestina ficou com um pedaço, Israel ficou com outro pedaço, os judeus. Tá? Só que nenhum dos dois concordaram. Por quê? Porque dentro do território de Israel existe Jerusalém, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é muitíssimo importante para os judeus, porque eles acreditam que Davi é a cidade de Davi, a cidade de Salomão, a cidade dos profetas, é o templo de Deus. Né? Só que também é uma cidade importantíssima para os palestinos, para os árabes. Por quê? Porque os árabes têm a religião islã. E a religião islã acredita que Maomé teve uma visão lá e diz que lá é o lugar deles também. Pronto. Então cada um quer o território de Jerusalém. Tá? Bom, guerra vai, guerra vem. Só que os judeus, gente, os israelenses são muito estrategistas, eles são muito bons. Eu tenho para mim que eles são muito bons, por quê? Porque financeiramente eles são êxito, né? Uma das maiores tecnologias, um exército poderoso. Então eles foram guerreando e avançando o território até que eles conseguiram conquistar em torno de 80% mais ou menos de todo o território da Palestina. Todos os palestinos migraram para esses 20%, digamos assim. Esses 20%, gente, chama-se faixa de Gaza e a Cisjordânia. Pronto. Né? Só que a faixa de Gaza, gente, é um buraco. É um lugar assim, os historiadores dizem que lá é um holocausto, é uma prisão sem teto. Porque vive um amontinado de gente, mais de 2 milhões de pessoas vivem num território pequeno, né? E as condições lá são horríveis. Acabou que Israel, como eu disse, estrategicamente tomou conta de todo o território, né? Israel colocou militares na Palestina, no caso na faixa de Gaza, na Cisjordânia, que é um território também da Palestina. Então Israel começou a mandar em tudo, tanto que para entrar a faixa de Gaza é um lugar bem pobre, como eu falei. Né? Só que eles vivem de ajuda humanitária, porque não tem emprego, não tem nada, né? Vive uma miséria total. Quem autoriza a entrada de alimento, de água na faixa de Gaza é também Israel. Né? Bem, gente, até aí mais ou menos, né? E quem é o Hamas? O Hamas entra agora. O Hamas é um grupo de palestinos, só que eles não representam o Estado da Palestina. O grupo Hamas é um grupo político e um grupo extremista. O objetivo do grupo Hamas é destruir Israel.
né? Já o objetivo da Palestina, da Cisjordânia, dos palestinos de modo geral, é viver em paz em seus territórios, né? Só que o Hamas, que também foi financiado por Israel, por interesse político, não aceita essa situação de viver nesse lugar, de passar o que estão passando, né? Então eles querem exterminar todos os judeus. Foi aí que o Hamas cometeu aquela atrocidade naquela festa rave lá em Israel, né? Um ato altamente repugnante, terrível, condenável, né? De matou gente inocente e sequestrou. A gente vê por aí os vídeos que o Hamas faz, né? O nome Hamas significa resistência. Então esse grupo surgiu para brigar mesmo com Israel, com os israelenses, por conta de território, por conta de religião, por conta de cultura, né? Só que aí, gente, nesse meio tempo, quem está certo e quem está errado? Todos os dois estão errados. Por quê? Porque morre gente inocente, né? O Hamas deveria guerrear com o governo de Israel. O governo de Israel devia contra-atacar o povo de Hamas. Existe uma covardia porque ambos matam civis. Então não dá para a gente apoiar A e nem B. O que a gente tem que fazer é ficar neutro e rezar mesmo, ou orar, ou o que seja, para que essa guerra, para que eles entrem em acordo aí, né? Sabemos que o Hamas é um grupo extremista que não consegue nem dialogar. Aí fica difícil, né? Israel, o que está fazendo? Está atacando, derrubando, destruindo, porque o Hamas Hamas é um grupinho pequeno. Estima-se de 30 a 40 mil soldados. Olha só, comparado com Israel, que é um mundo inteiro em tecnologia, inteligência, né? Eu acho que me falta inteligência para o Hamas. Eles cometerem um ato desse, sem potência, sem tecnologia, sem nada, sem mesmo inteligência. Olha, e aí umas questões geopolíticas, por exemplo. E por que os Estados Unidos apoiam Israel? Por interesse político, né? A gente veio que entra o Irã, entra o Egito, Turquia, né? A Arábia Saudita, alguns países não querem, outros querem, né? Então, a Israel é um território que para os Estados Unidos seria muito bom. Por quê? Porque caso houva algum conflito, ele consegue dominar todo mundo ali, né? Questões geopolíticas, é só para a gente refletir. Bem, mas a guerra do Hamas com Israel deveria ser uma guerra apenas de governo, de militar, não envolver pessoas civis, inocentes. Nem todo palestino, gente, é adepto desse extremismo. Não. Tem palestinos que são pessoas boas, claro. Nem todo judeu é adepto dessa guerra. Tem judeus que não querem guerra, querem paz, né? Então o que está em questão aqui é o Hamas, que é os extremistas que vão para matar e para morrer, né, sem respeitar a vida. Tem em contrapartida o governo de Israel também não consegue medir aí as coisas. Eu não sei nem dizer o que está acontecendo, mas sei dizer que eles não deveriam fazer o que estão fazendo, matando civis, guerreando contra tudo, contra todo, destruindo um território, destruindo talvez uma cultura, né? Então a reflexão é essa. A gente entende aqui que o Hamas é uma religião extremista, né, de terroristas que agridem a vida. O povo judeu, no caso o governo de Israel, é um governo que poderia repensar, em vez de sair destruindo tudo, poderia repensar um pouco, né? Que mais? Outra coisa, gente, Islã no mundo, eu vou fazer um outro vídeo curtinho falando sobre isso, as 3 maiores religiões do mundo, né? É o cristianismo, o judaísmo dos judeus e os muçulmanos, que são o povo que segue o Islã, né? Os palestinos, árabes, o pessoal ali, eles têm essa religião como o seu centro de como é que se diz? Centro de fé, da fé, que é guiado por Maomé. Os muçulmanos são esses. Os judeus, eles acreditam lá o povo do Antigo Testamento, da Bíblia, né? O povo hebreu. E os cristãos seguem Jesus, tá certo? Gente, é isso. Entrevistas, podcasts, segue lá o nosso canal, curte, compartilha. Essa é a nossa ideia. Isso é só pra gente se situar e saber que guerra nunca ajuda em nada. A matança nunca ajuda em nada. Abraço a todos. Saudações cordiais.